Graça e paz, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso clube de leitura do livro Geração da Honra, do apóstolo Brivaldo, ok? Nós paramos na última leitura na página 61, tá? Então, retomaremos de onde paramos, ok? Então, vamos lá, pessoal. Por favor, estejam atentos, anotem, né? Quem puder, tiver condições de tomar nota, que não tiver no trajeto do trabalho, enfim, tome nota dos principais pontos que Deus for saltando no seu coração, tá bom? Chave de sabedoria você tem que ter anotada e de fácil acesso. Para todas as vezes que você precisar, você ter como ir lá e pegá-la, ok? Nunca perca uma chave que Deus lhe entregar, tá bom? Então, vamos iniciar. Página 61 diz assim: cada um pague ao outro o que é devido. Se honra, honra. A honra é única, é a única forma de recuperarmos o nosso crédito diante de Deus. Ponto 5. Honra é recompensar a diferença. Honra é recompensar a diferença. Outra vez. Honra é recompensar a diferença. Provérbios 22, 29. Vês a um homem excelente na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. A honra é o reconhecimento do mérito. Honra e sabedoria precisam andar juntas. A sabedoria é a capacidade de discernir as diferenças, enquanto que a honra é a decisão de recompensar a diferença que foi discernida pela sabedoria. Olha só, é o prêmio ou o galardão da diferença de uma pessoa ou por algo diferente que alguém realizou. Ok? Perdão, só. A honra sempre é merecida. Página 62. Por esta razão, em muitas medalhas ou troféus está gravado: honra ao mérito. Por quê? Porque a honra é conquistada pela diferença. A palavra de Deus declara que quem é diferente será colocado em lugares de destaque. Foi o que nós lemos em Provérbios 22, 29. A excelência sempre deve ser recompensada. A excelência sempre deve ser recompensada. Outra vez. A excelência sempre deve ser recompensada. Quando você encontrar alguém diferenciado, abre parênteses, na autoridade, na unção, na função, no talento, na sabedoria, na conquista, no caráter, etc. Fecha parênteses.
encontre uma forma extraordinária de honrar. Como? Recompensando concretamente a sua diferença. Faça alguma coisa. A diferença é o que uma pessoa é que ninguém mais é. O que uma pessoa tem que ninguém mais tem. O que uma pessoa faz que ninguém mais faz. O que uma pessoa pode que ninguém mais pode. Use a sabedoria para descobrir a diferença. Página 63. De novo aqui, né? Finalzinho da 62. Use a sabedoria para descobrir a diferença. Vai para a 63. Depois honre a diferença que descobriu. Recompense a diferença dos seus pais. Recompense a diferença do seu cônjuge, dos seus líderes, do seu mentor, de um pregador, de um mestre, de um sábio, etc. E você receberá o galardão completo como herança. Nós estamos na página 63, ok? Um conselho especial. Quando você encontrar alguém com uma unção diferenciada, faça alguma coisa. Entregue uma oferta, um presente, entregue em reconhecimento da diferença. Faça algo inesquecível. Seja extravagante. Não economize na honra. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A honra acessa o galardão. A diferença que honramos é a diferença que recebemos como herança. Aquilo que honramos passa a ser nossa propriedade. A honra é a semente da conquista. Página 64. Honra é diferente de respeito. Romanos 13, verso 7. Parte B. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Um homem, no fim dos seus dias, poderá declarar: sempre respeitei, mas nunca honrei de verdade. Muitos confundem honra com respeito. Interpretam o mandamento de honrar como um ato de respeitar. É um grande equívoco. Honrar é muito mais do que respeitar. Podemos passar a vida toda respeitando nossos pais, os líderes, sem nunca ter honrado de verdade. Respeitar é muito pouco comparado com o que a honra representa. Qual é a diferença? A honra sempre está relacionada à aliança e hierarquia. Todos os textos bíblicos, página 65 agora, que apontam para o dever de honrar, estão sempre relacionados a algum nível de aliança ou alguma estrutura de hierarquia. Quando a aliança e a hierarquia não estão presentes, é o respeito que se deve apresentar. 2. A honra é concreta. Como já temos apresentado neste livro, a honra se revela de forma concreta, de diversas maneiras que excedem em muito o conceito de respeito. A honra é diferente de respeito, porque ela sempre apresenta 5 coisas. Primeira, linguagem. A honra tem uma linguagem. Segundo,
Concretização. A honra, ela se concretiza. Ela tem que ser concretizada. Terceiro, reconhecimento. A honra se manifesta no reconhecimento. Quarto, aliança. A honra se revela na aliança. E quinto, hierarquia. A honra se revela na hierarquia. Página 66, ponto 7. Honra é demonstrar lealdade. Provérbios 20, verso 6. Muitos proclamam a sua própria lealdade, mas o homem fiel, quem o achará? Lealdade, gente, não é um discurso. A honra é revelada na lealdade. Quem honra é leal até o fim. Escreve isso. Quem honra é leal até o fim. Quem honra é leal até o fim. Creio que este é um dos principais conceitos de honra que podemos receber e praticar. O princípio da honra não tem por base o discurso de compromisso e de fidelidade, mas o compromisso inegociável de cumprir a aliança até o final, seja na presença ou na ausência de quem honramos. A quebra da aliança é uma das marcas fundamentais da desonra. Lealdade é a qualidade daquele que não trai. Lealdade é mais forte do que fidelidade. Qual é a diferença? Fidelidade se revela na presença do líder, enquanto lealdade se revela na ausência. Lealdade é um compromisso de honra que não está baseado em circunstâncias, consequências ou obrigações. É um compromisso interno, cujas raízes estão exclusivamente no princípio da honra. Isso é muito forte. Falar de lealdade e fidelidade nos dias de hoje é um grande desafio, porque o mundo pós-moderno anda na direção completamente oposta ao princípio da honra. Vivemos em tempos difíceis. Pessoas fiéis e leais por toda a vida são produtos raríssimos no mercado. A onda de infidelidade e quebra de alianças que vemos nos nossos dias atingiu todas as esferas da sociedade. Os mais antigos lembram de jogadores de futebol que começavam e encerravam a carreira em um mesmo time. Hoje, é extremamente comum ver jogadores que batem no peito, declarando fidelidade à camisa, página 68, que vestem e no campeonato seguinte estão jogando no time rival. Também era muito comum no passado alguém que iniciava sua carreira profissional em uma determinada empresa e só saía dela quando o tempo da sua aposentadoria chegava. Bons tempos. Hoje, a sociedade vive a cultura do troca-troca. Quem oferece mais, leva. E o pior de tudo isso é que essa cultura satânica de desonra também chegou em muitas famílias e igrejas. A honra é um compromisso por toda a vida. O conceito do descartável também está em moda em muitas famílias e igrejas. Pessoas trocam de cônjuges como trocam de roupa,
Fazem um voto de permanecer juntas até que a morte os separe, mas se divorciam por muito menos. Na igreja, trocam de líderes e de discipuladores com muita facilidade. É só as coisas apertarem que fogem para outros lados. É muito comum ver pessoas que não param em uma mesma igreja por muito tempo. Estão sempre de passagem ou de visita. Honra. Ora, ora estão aqui, ora estão ali. Entram e saem de alianças com muita naturalidade. Página 69. Pessoas que não fincam raízes fazem de suas vidas uma série de inconstâncias e infidelidades. Qual é o nível da sua lealdade? Essa é uma pergunta para você se responder. Uma pergunta para você responder para si mesmo. Qual é o nível da sua lealdade? Qual é o nível da sua lealdade? E aí eu vou parafrasear aqui, né? Fazendo esse adendo. Você é alguém leal? A lealdade, ela se revela na quando você está na ausência do seu líder. Você pode honrar na presença e desonrar na ausência. Por quê? Porque você é desleal. Você é desleal. É uma mancha no seu caráter, a deslealdade. Na presença, você fala bem. Na ausência, você fala mal. Na presença, você une. Na ausência, você divide. A lealdade é uma característica de poucos. Isso é muito raro. Qual é o seu nível de lealdade? Qual é o nível da sua lealdade? Continuando. Para mergulharmos no princípio da honra, precisamos desnudar nossa alma diante do Eterno e recebermos tratamento em nosso interior. Precisamos descobrir até onde fomos danificados e comprometidos em nossa lealdade. E então, através da operação do Espírito Santo, recebermos a cura necessária e novas sementes. Abre parênteses. Recomendo a leitura do extraordinário livro Lealdade e Deslealdade, do bispo Dag Miles. Se escreve assim, ó. Eu vou colocar aqui no chat. DDAG, tá? Se você estiver anotando aí. DAG MILLS. Escrevi aí no chat, ok? Livro Lealdade e Deslealdade, tá? Dando continuidade. 4 níveis de lealdade. Primeiro, o nível do clima bom. Primeiro nível de lealdade. O nível do clima bom. São as pessoas que são leais quando as coisas estão indo bem com elas, com os líderes e com a igreja. Página 70. Quando tudo está em harmonia e ordem, essas pessoas elas estão firmes e leais. Essas pessoas sempre estão presentes quando há sucesso e prosperidade. Geralmente, são aqueles que estão com o líder pelo tempo que podem receber.
querem usufruir da unção, do dom, do ministério e da prosperidade do líder. Se as coisas apertarem ou ficarem difíceis, eles abandonam o barco. O mundo está cheio de pessoas do clima bom. A honra não se ilude com a grama mais verde. A honra não se ilude com a grama mais verde. A honra não se ilude com a grama mais verde. Este nível de lealdade se revela naqueles que, quando encontram um lugar melhor, abandonam e quebram alianças. Continuando. É só descobrirem um lugar onde as coisas estão fluindo e logo brota em seus corações o desejo de trocar de lugar. São atraídos pelo bem-estar e pelas vantagens pessoais. Não pelo princípio, mas quando o clima muda, elas também se mudam para outros lugares, para outros líderes, para outras companhias. O mundo está cheio de pessoas assim. A desonra quer as mãos do líder, não o coração. De novo, a desonra quer as mãos do líder, não o coração. A verdadeira honra se revela na lealdade nos tempos difíceis. Escreve isso. A verdadeira honra se revela na lealdade nos tempos difíceis. Quais são as pessoas que ficariam ao seu lado se todas as coisas dessem errado? De novo, quais são as pessoas que ficariam ao seu lado se todas as coisas dessem errado? Quais são as pessoas que permaneceriam ao seu lado se você não tivesse mais nada para dar para elas? Quais são as pessoas que pagariam para ficar ao seu lado? Quando você descobrir quem são essas pessoas, invista nelas hoje. São essas que você precisa promover. São essas que você realmente possui. Agora nós vamos para o segundo nível da lealdade. Segundo nível da lealdade é o circunstancial. Você que está anotando, tome nota. Segundo nível da lealdade é o circunstancial. São as pessoas que são leais quando as circunstâncias são favoráveis. É o nível do conforto. Quando as circunstâncias mudam, elas também mudam. Não possuem vínculo com pessoas ou instituições. Elas se movem pelas circunstâncias. Elas se movem pelas circunstâncias. Então, de novo, elas se movem pelas circunstâncias. Estão naquela igreja porque mudaram para aquela cidade,
porque moram perto ou porque as circunstâncias ajudam. Quando se mudam para outras localidades, mudam também de igreja e estabelecem outras alianças. E mais, fazem como se nada tivesse acontecido. O mundo está cheio de pessoas assim. A verdadeira honra não é moldada pelas circunstâncias. A verdadeira honra não é moldada pelas circunstâncias. Terceiro nível de lealdade, o nível condicional. São aquelas pessoas que a lealdade depende das suas condições pré-estabelecidas. Elas dizem: estamos juntos enquanto concordamos. Estamos aqui enquanto estivermos gostando. Ou estamos na visão enquanto nossas condições estiverem sendo respeitadas. Quando suas condições são violadas, elas vão embora. Na verdade, são pessoas que não se submetem a ninguém além delas mesmas. Quando alguma coisa é feita que vai de encontro às suas opiniões e posições, elas quebram alianças e vão embora. Gosto de chamá-los de leões da montanha. Quando o tratamento aperta e começa a ser confrontados, fogem por todos os lados. São fugitivos do tratamento. Se concordam, ficam. Se discordam, vão embora. O mundo está cheio de pessoas assim. A verdadeira honra está acima da concordância. Nível 4 da lealdade é o nível marital. Dizer eu te amo é fácil. Quero ver dizer eu te amarei. É o nível da verdadeira lealdade. São aqueles que fizeram uma aliança de lealdade até a morte. São leais por causa do princípio. Estão casados com a honra. São aqueles que dizem na alegria ou na tristeza, no doce ou no amargo, na riqueza ou nas dificuldades financeiras, na saúde ou na doença. Estaremos para sempre juntos. A verdadeira lealdade está baseada no princípio da honra. A honra é uma proposta de lealdade por toda a vida. Outra vez, a honra é uma proposta de lealdade por toda a vida. Outra vez, a honra é uma proposta de lealdade por toda a vida. A honra é a disposição de entrar em aliança marital com quem temos que honrar e permanecer casados para sempre. Este é o nível que Deus procura. Pessoas que honram seus líderes até o fim, custe o que custar. A honra é a proposta de lealdade até o fim. A honra é a proposta de lealdade até o fim. Página 75. Ponto 8. Honra é concretizar a gratidão. Salmo 116, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. A gratidão é a memória do coração. Honrar
é demonstrar gratidão de forma concreta às pessoas que um dia nos fizeram bem, nos abençoaram, nos ajudaram ou nos favoreceram. Preste atenção, estamos falando de demonstrar de forma concreta. Nunca esqueça de quem investiu em você quando você não era nada. Outra vez. Nunca esqueça de quem investiu em você quando você não era nada. Como demonstrar gratidão? Vou dar algumas ideias. Página 76. Um jantar, uma refeição especial de gratidão, um presente de impacto, uma oferta extravagante em dinheiro, uma joia significativa, uma festa para homenagear, um certificado ou diploma, uma promoção ou aumento, uma cerimônia para entregar medalhas ou placas de reconhecimento, uma declaração ou homenagem pública. O tamanho da honra é revelado no tamanho da gratidão. Outra vez. O tamanho da honra é revelado no tamanho da gratidão. Como você tem demonstrado gratidão às pessoas que, de alguma forma, beneficiaram sua vida no passado? Precisamos honrá-los através de níveis e demonstrações de gratidão. É uma dívida. Lembra da expressão obrigado? Ela é verdadeira. Você sempre fica obrigado a honrar quem um dia já lhe favoreceu. Pense nisso. Página 77. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Esté, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. A recompensa é a linguagem da honra e fruto da gratidão. A recompensa é a linguagem da honra e fruto da gratidão. A honra é a valorização da história construída. Sem demonstrações concretas, não há gratidão. E sem gratidão, não há honra. Um coração de honra sempre pergunta: o que darei pelos benefícios que tenho recebido? Esta é uma pergunta poderosa. Por quê? Porque revela que a gratidão é expressa de forma concreta e proporcional ao que foi recebido. Verso 78. Quando recebemos algo e não retribuímos, estamos agindo com desonra devido à falta de gratidão. A ingratidão é uma das facetas terríveis da desonra. É a amnésia do coração. Forte, né? Vou repetir isso. A ingratidão é uma das facetas terríveis da desonra. É a amnésia do coração. Quem cospe no prato que comeu não é digno de sentar à mesa novamente. Quem cospe no prato que comeu não é digno de sentar à mesa novamente. Atenção, toda ingratidão gera maldição. A desonra é a garantia que as portas serão fechadas e que as fontes
secarão. De novo, a desonra é a garantia que as portas serão fechadas e que as fontes secarão. Página 79. Honra é fidelidade nos detalhes. Lucas 24, verso 30, 31 e 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os detalhes revelam mais do que as grandes coisas. Este texto das Escrituras é impressionante. É impressionante por muitos motivos. Mas o que mais me impressiona foi a forma como os discípulos reconheceram o Senhor Jesus. Eles caminharam com ele, mas não reconheceram. Ouviram sua voz, mas não reconheceram. Receberam a maior aula já ministrada de teologia bíblica do Antigo Testamento, mas não reconheceram. Foram tocados por sua unção, mas não reconheceram. Página 80. Porém, quando Jesus partiu o pão, seus olhos foram abertos. O que houve? Jesus foi reconhecido por um detalhe. Os detalhes revelam mais do que qualquer outra coisa. Detalhes revelam a honra ou a desonra. A honra se revela na fidelidade nos detalhes. Não esqueça, nos detalhes. Todo desleal possui algum detalhe que denuncia seu coração. Meu Deus. De novo. Todo desleal possui um detalhe que denuncia seu coração. É verdade. Tenho contestado ao longo da minha vida ministerial alguns pequenos traços que desnudam a desonra. Observe os detalhes. Observe os detalhes. O coração da desonra é exposto nos detalhes. Alguém pode ensaiar muito bem a honra, mas nos detalhes toda a peça teatral desmorona. Quando percebo os detalhes, desconfio de qualquer declaração verbal de honra. A honra se revela nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Primeiro, preste atenção nas pessoas que não entregam dízimos. Estamos na página 81. Preste atenção nos detalhes. Aqui na página 81, ele vai pontuar alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção, tá? Primeiro, preste atenção nas pessoas que não entregam dízimos, ofertas e primícias. Não confio em pessoas que não têm compromisso financeiro com Deus e com o altar. Lembre-se, assuntos financeiros revelam o coração. Se você faz parte desse grupo de pessoas, eu desconfio de você. Ponto 2. Preste atenção nas pessoas que não tratam os outros pelo título. Pessoas que têm dificuldade de chamar os líderes, dignidades ou autoridades de apóstolo, de pastor, de doutor, de bispo, de senhor, etc.
levantam a bandeira de que todos são iguais. São aqueles que chamam autoridades de você, chamam pelo nome ou de irmão. São detalhes claros da desonra. Até hoje, todas as pessoas que encontrei com essa característica são rebeldes, desleais e marcadas por desonra. Se você faz isso, eu desconfio de você. Ponto 3. Preste atenção nas pessoas que não olham nos olhos quando falam ou quando ouvem. Abre parênteses. Ficam olhando para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, ou ficam com os olhos fechados, fecha parênteses. Ou que ficam olhando para outros lugares quando seus líderes estão falando. Está lembrando de alguém? São pessoas doentes e marcadas por desonra. Desconfio muito de pessoas que agem assim. Ponto 4. Preste atenção nas pessoas que sempre chegam atrasadas em seus compromissos. Atenção. Falta constante de pontualidade é desonra e desvio de caráter. Se você é um constante atrasado, eu desconfio de você. Ponto 5. Preste atenção nas pessoas que não guardam segredos. Pessoas que expõem confidencialidades são desonradores. A honra tem uma relação íntima e vital com a discrição. Se você não consegue guardar segredos, eu desconfio de você. Ponto 6. Preste atenção nas pessoas que não obedecem pequenas leis, regras, orientações ou instruções. Página 83. Quem é infiel no pouco nunca será fiel no muito. Dificuldade de obedecer ou cumprir determinações são marcas fundamentais da desonra. Preste muita atenção. É impossível honrar sem obedecer. Se você tem dificuldade de obedecer nos detalhes, eu desconfio de você. 7. Preste atenção nas pessoas que ficam incomodadas ou aborrecidas quando os líderes são honrados. Meu Deus, isso é muito forte. Quando um líder é honrado, o coração da desonra sempre se manifesta. Se você não tem prazer na honra e no sucesso dos seus líderes, eu desconfio muito de você. Ponto 8. Preste atenção nas pessoas que possuem dificuldade de fazer elogios ou de reconhecer a virtude de alguém. Quem não consegue elogiar ou declarar palavras de homenagem possui um coração de desonra ou doente, pois a palavra de Deus declara que a boca expressa o conteúdo ou o estado do coração. Se você é alguém estúpido para elogiar, perdão. Se você é alguém entupido para elogiar, eu desconfio de você. Ponto 9. Preste atenção nas pessoas que fazem cara feia ou contrária quando não concordam com algo que os seus líderes estão falando ou fazendo. As expressões corporais revelam honra ou desonra. Lembre-se, o corpo fala. Se a sua cara não revela honra ao ouvir seus líderes, eu desconfio de você. Ponto 10. Preste atenção nas pessoas que ficam sentadas na igreja quando é momento de ficar em pé. Ficam sentadas nos momentos de louvor e adoração, enquanto as pessoas estão vindo ao altar, nos momentos de dízimos e ofertas, etc. São que revelam que estão aleatórias ou contrárias ao que está acontecendo. Se você faz isso, eu desconfio de você. Ponto 11. Preste atenção nas pessoas que faltam cultos e programações da igreja. Faltam. Faltas revelam muitas coisas. Não acredito em pessoas que dizem que são comprometidas com Deus, que podendo estar presentes, não são assíduas aos cultos das suas igrejas. Se você é uma pessoa faltosa na sua igreja, eu desconfio de você.
Ponto 12. Preste atenção nas pessoas que trocam os cultos da sua igreja por festas, confraternizações e programações paralelas, principalmente naquelas que marcam tais eventos. Me perdoe se você faz isso, eu desconfio de você. Ponto 13. Preste atenção nas pessoas que são amigas dos seus inimigos. Me perdoe, mas não confio em pessoas que, dizendo-se meus discípulos ou ovelhas, são amigas de pessoas que falam mal de mim ou da nossa igreja. Quem é amigo dos seus inimigos está desonrando a aliança. Se você é amigo dos inimigos dos seus líderes, eu desconfio de você. Ponto 14. Preste atenção nas pessoas que possuem histórico de desonra, seja no caminho familiar, profissional, social ou eclesiástico. Se elas não forem curadas no DNA, são candidatas contínuas para repetir seus históricos anteriores. Lembre-se da história bíblica de Gomer, no livro de Oséias. Se você tem esses históricos, eu desconfio de você. Ponto 15. Preste atenção nas pessoas que não dão importância ou atenção enquanto seus líderes estão falando, ministrando ou pregando. Atenção, fique de olho nas pessoas que não anotam o que os seus líderes ministram. É um detalhe importante. Se você age assim, eu desconfio de você. Ponto 16. Preste atenção nas pessoas que não citam as palavras, ensinos e pensamentos dos seus líderes e mentores nas suas pregações, ministrações e escritos. Citam de outros líderes, mas não dos seus. É uma grande desonra. Presto muita atenção nesse detalhe. Se você faz assim, eu desconfio de você. Amados, nós concluímos a página 86, paramos aqui na 87 para dar continuidade. Tá bom? Já deu aqui o nosso horário, então a gente vai encerrar agora para não passar do horário combinado. Alguém quer fazer algum comentário? Quer compartilhar algo que foi forte para você na leitura de hoje? Se você quiser compartilhar, é só você desmutar o seu microfonezinho, só desmutar o microfone e falar, compartilhar, tá bom? Alguém quer compartilhar? Ok? Ninguém? Beleza. Então, gente, a gente conclui aqui, tá? A nossa leitura. Foi muito forte a leitura de hoje, principalmente falando das questões de lealdade e dos detalhes aqui. Ele foi expondo aqui algumas características, alguns detalhes que podem revelar desonra, deslealdade, né? Mas o ponto principal sobre lealdade, isso é muito poderoso, porque é exatamente o que a gente precisa para fortalecer a visão que Deus nos deu. Senão a gente sempre vai estar na cultura errada. Sempre vai estar na cultura errada. Eu me lembro de um líder da nossa equipe, comentou essa semana comigo. E esse líder, não vou citar nomes, né? Mas aí esse líder comentou que ele tem um discípulo na célula dele, que esse discípulo, se alguém falar mal de mim na presença dele, ele compra uma briga na família, se ele estiver conversando com algum colega e a pessoa começar a querer falar mal de pastor, aí ele começa a me defender. Ó, meu pastor não. E ele dizendo que isso é impressionante da parte dele, né? E é um líder que assim, um pai de família, né? Tem de uma certa forma, é uma pessoa conceituada, tá? Não, por que que eu estou colocando em questão isso? Para você entender que não é uma pessoa que é porque é carente, porque não. Ele tem esse traço de lealdade, tá?
Então, a lealdade, ela se manifesta na ausência. Na ausência. Quando o líder não está presente, os leais se manifestam. Ou os desleais se manifestam, né? Então, que todos nós, gente, que estamos aqui, venhamos tratar no nosso caráter o princípio da lealdade. Vamos proteger a visão que Deus nos deu. Vamos proteger os nossos pastores, a nossa liderança. Vamos trabalhar o princípio da lealdade, tá? Eu sei que isso não é fácil, mas requer posicionamento. E na medida que você vai se posicionando, você vai construindo no seu caráter a honra, a fidelidade e a lealdade. Se posicione, tá? Se posicione. Amém? Ok? Outra coisa forte aqui que foi pontuada também, que isso ajuda na construção de linguagem e favorece a cultura, né? Para chegar na visão que Deus nos deu, é sobre anotar, gente. Ele falou aqui, olha, quem não anota o que o seu líder ministra, que o seu pastor está ensinando, que o sacerdote que Deus colocou sobre a sua vida está, né, discipulando, falando ali. Quem não anota, eu não confio nessas pessoas. E não só anotar, né? Ele também falou que, outro ponto interessante que ele falou aqui, é que quando você está falando, ministrando, e você cita trechos de outros líderes, de outros ministros, mas não cita trechos do seu pastor, isso também é uma linguagem de desonra, né? Então, olha que interessante. Anote, gente, anote tudo, tudo o que for ministrado, o que for ensinado, anote. E na oportunidade que você tiver para ensinar a outro ou para ministrar, cite trechos. Cite trechos. Ó, o meu pastor Alisson Silvestre, em um dado momento, ele falou essa frase aqui. Aí você fala a frase. Isso é forte. Isso mostra lealdade, isso mostra conexão de coração, né? Isso mostra aliança. Isso mostra que você está conectado, tá bom? Então, gente, eu finalizo aqui, tá? Muito bom estar aqui com vocês. A gente passou aí alguns minutinhos, né, do que o, o, o comum, o padrão, do que já é de costume, tá? Mas foi muito boa a nossa leitura e o nosso momento aqui de reflexão, tá? Ó, amo vocês, façam uma sexta-feira excepcional e que esse final de semana seja um final de semana de Shabat, tá? Se aproxime do Senhor, valorize a presença, dedique tempo a Deus, tá? Se você é alguém que você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus, então eu desconfio de você, tá? Shabat é separar um dia para o Senhor. Dedique tempo para Deus, para a presença, para honrar a presença, para honrar o Senhor, tá? Se você é alguém que enche a sua semana com tanto de coisa e não tem tempo para a presença, não tem tempo para o Senhor, eu desconfio de você. Então, que esse final de semana seja um final de semana de honrar a presença, tá? De ter tempo para Deus. Amém? Ó, amo vocês, que o Eterno os abençoe. Com graça, sabedoria, ricas bênçãos e um acelerar, um favor além das circunstâncias. Em nome de Jesus. Shalom, meus amores, graça e paz.